Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o José Júnior, sou consultor em marketing e cofundador desse canal. O Longidade é um canal digital dedicado a você que quer ter informações sobre longevidade. Aqui a gente traz as novidades sobre o tema. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre comportamento, a mudança para o longevo. E para isso nós estamos aqui com a Andréa Levi, psicóloga clínica, 25 anos, formada pelo Mackenzie, presidente da ONG Obesidade Brasil. Muito obrigado, Andréa. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço. Um grande prazer estar aqui. Espero que sejamos todos longevos. Isso mesmo. Legal, Andréa. A ideia da gente falar aqui hoje é sobre a mudança. Envelhecer, se tornar longevo, é uma mudança, né? Assim como a gente sabe dos adolescentes, toda a fase dos adolescentes que tem mudança e que isso causa bastante efeitos aí no comportamento. Eu gostaria de saber como que é isso para o longevo e como ele deve lidar com isso, Andréa. Essa pergunta é muito profunda, muito ampla, mas vamos lá, né? Esse é meu trabalho, coisa que eu amo fazer, que é escutar pessoas e ajudar pessoas, nos ajudarmos, né? Porque eu não sou a psicóloga que sei tudo, somos todos seres humanos mudando de fase, aprendendo coisas, né? Eu acho que do mesmo jeito que a gente pega na mão da criança e ensina ela a andar, a gente dá bronca no adolescente, ensina ele que não pode algumas coisas, ou eles nos ensinam muitas coisas também. As pessoas, nós todos vamos aprendendo a mudar de fase. Isso inclui mudar de fase emocional, mudar de fase física, mudar de fase nos relacionamentos, com filhos, com casamentos ou com não casamentos, com amigos, né? Eu acho que a gente aprende muito, como dizia minha avó, eu falei isso em outro episódio, envelhecer não é para os covardes, envelhecer é mudar de fase, aprender. Eu acho que a gente aprende muito com as pessoas mais velhas, mas eu acho que glamourizar o envelhecimento também a gente tem que ter um certo cuidado. Isso é uma das coisas que eu escuto muito, muito, muito no consultório. Que envelhecer não é fácil, mas é possível. A gente pode envelhecer de maneiras mais saudáveis, de maneiras melhores. É isso que a gente está fazendo aqui no Longidade, né? É isso que a gente quer trazer para a nossa audiência, isso. Maneiras e informações para que ela possa envelhecer com qualidade. Sim, Exatamente. eu acho que a gente falando da parte física é um pouco mais fácil, e isso eu vou deixar para os médicos, para outras pessoas. Obviamente, a gente tem que fazer atividade física, botar o nosso corpo em movimento, preservar o movimento, não só ser atleta, né? Não é esse o ponto, mas poder levantar de uma cadeira, poder caminhar, poder fazer as coisas com qualidade. Mas falando um pouco da psicologia do envelhecimento, né? Que é a área que eu estudo, a parte que mais me chama a atenção, é uma mudança de fase, como é uma criança que aprendeu a andar, como é uma criança que aprendeu a falar, como é a linguagem que a gente vai aprendendo a usar com as pessoas mais jovens que nós, ou mais velhas que nós, calibrando aquele ajuste fino das relações. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente estuda envelhecimento, a gente vê estudos sérios feitos no mundo inteiro. Tem os estudos sobre felicidade, né, que incluem longevidade, que a gente... Eu tô me empolgando aqui, tá? Depois eu deixo você perguntar, tá bom? Manda aí, tá bom, não, vai lá. Eu vou ali e já volto. Tá bom, eu vou falando, tá? Porque eu vou lembrando de coisas importantes que eu acho legais a gente falar. No mundo, existem lugares que são chamadas de blue zones, né? As zonas azuis. Por que são chamadas? Porque chamou a atenção dos pesquisadores esses lugares onde as pessoas vivem mais e melhor. E o que se chama a atenção nesses lugares? Que tem um pedacinho ali na Califórnia, um pedacinho na Europa, um pedacinho no Japão, aqui no sul da América. Itália, O que tem a ver esses lugares onde as pessoas vivem mais e melhor? É alimentação, as pessoas comem mais isso, mais aquilo. Não, é a comunidade. A comunidade onde um apoia o outro. Então, isso inclui, por exemplo, atividade física espontânea. As pessoas vão juntas à igreja, vai a pé um na casa do outro, se sente apoiado, não se sente isolado. Isso foi o que claro, resumidamente, muito resumidamente, o que de mais importante se encontrou nos lugares no mundo onde as pessoas vivem mais. Isso inclui a saúde mental.
né? Porque quando a gente se sente isolado, sozinho, sem apoio, a saúde mental dá medo, Sim, né? Dá medo viver, precisar de ela se ajuda. manifesta mais, né? Exatamente. Então, quando você sabe que você tem um vizinho, um amigo, uma família, ou pessoas te apoiam e vice-versa, isso faz a nossa saúde mental e, consequentemente, física serem melhores. Mente sã, corpo são? Também. Algo assim. É interessantíssimo isso, Andréia, porque quando a gente pensa nessa questão de ser feliz, né, e a gente fala do relacionamento, a gente sabe que saber se relacionar é importante. E aí eu penso assim, você é uma psicóloga especializada ou que fortemente atua com pessoas com essa questão da obesidade. Existe já psicólogos especializados para quem está envelhecendo? Sim. Esse assunto aparece Sim, sem no dúvida. Esse consultório? assunto aparece o tempo todo no consultório, né? Porque estamos todos envelhecendo. Eu tenho 25 anos de profissão, tenho amigos que têm muito mais que isso, mas eu tenho pacientes que estão comigo há 25 anos. Olha que demais. Não continuamente, mas em períodos da vida, né? Porque psicoterapia é assim, você faz um tempo, aí você vai viver, depois você volta. E me dá um prazer tão grande assim quando eu encontro essas pessoas e a gente acompanhou junto uma vida do outro, né? Como eu sempre gosto de dizer, eu não sou a psicóloga do lugar do saber e a pessoa é o paciente que vem aprender comigo. Não, estamos humanamente juntos ali construindo um caminho, né? Construindo uma possibilidade que funciona para aquela pessoa. Eu não vou nunca dar respostas para as pessoas, até porque eu nem tenho, ainda bem, né? Então, é muito prazeroso, né, a gente ver isso. Mas viver não é fácil, né, Júnior? Viver inclui desafios o tempo inteiro, né? A gente pode, eu sempre digo isso e algumas pessoas entendem, algumas pessoas não entendem. A gente pode facilitar ou dificultar a nossa vida. Sim. E a gente cria ou resolve muitos problemas com a questão da saúde mental, tendo ou não tendo saúde mental. A gente pode dificultar muito a vida. Vou dar exemplo bem bobo. Ser turrão, né? Querer ter razão com tudo, brigar com um amigo porque eu tenho razão. Ou a gente pode ter uma fluidez na comunicação que vão fazer a gente conseguir as coisas mais facilmente, ser mais legal, ser agradável, ou ser aquele velhinho que todo mundo quer visitar e tá junto. Sempre vou lembrar da minha avó, que faleceu recentemente com 90 e quase 9 anos, e era aquela pessoa sempre cheia de gente, parecia um enxame de cheio de netos, cheio de bisnetos, cheio de filhos, cheio de todo mundo queria estar lá. Uma pessoa agradável, uma pessoa que todo mundo vai lembrar dela sempre rindo, sempre com alegria, sempre feliz, né? E que uniu muita gente. Eu brincava assim com ela, vó, você pensa que você e o vovô, olha quantas pessoas vocês fizeram existir nesse mundo, porque vocês fizeram tantos filhos, desses filhos X netos, desses netos X... E ela dava risada, falava, ai, não fala essas coisas. Engraçada e gente boa. E tem aquelas pessoas que são turronas, que são sempre fechadas. Isso tem a ver com saúde mental. Não tem só a ver com a vida foi dura, sim. Para muitas pessoas a vida foi extremamente dura e a gente às vezes não entende isso. Às vezes a gente não tem nem noção. Nem né? A gente noção. não sabe o que é uma vida dura. Nem noção. Você é conceber. Né? Eu tenho os outros, meus avós de outra parte, vieram fugidos da Segunda Guerra da Romênia. Né, da Rússia, da Romênia, que a gente não tem nem noção o que é deixar tudo para trás, entrar num navio com uma mão na frente e outra atrás e ir para um país que você não tem noção, só que você tem que sobreviver e carregar a sua família. Não tem nem Google Tradutor, né? Não tem nada. Nada, não tem nem ideia de para onde estamos indo. A gente só sabe que a gente tem que fugir daqui. E que não pode voltar, né? E não pode voltar. Tô indo e não posso voltar. Exatamente. Não dá para testar. Então, ouvir as pessoas, e a nossa geração ainda tem muito contato com essas pessoas que ainda estão vivas. Que fugiram de guerras. Infelizmente, ainda temos guerras acontecendo, né? Que fugiram dos seus lugares de origem. Pode ser para outro lado do mundo ou para outra cidade, mas que tiveram que se virar, né? Às vezes a gente não tem noção, não tem tolerância com o envelhecer dessas pessoas. A gente não tem ideia do que elas passaram. Então, conversar
Ouvir histórias. Nem todo mundo está disposto a contar. Tem muita gente que se fechou porque a história dói demais. Mas a gente tem que entender isso. E eu acho isso... Sou psicóloga, né? Sou suspeita para falar. Acho lindo ouvir as histórias das pessoas. Mas viver não é fácil. Não é. Eu gosto muito de frases, né? Apesar delas simplificarem talvez demais questões complexas, mas eu gosto de algumas frases porque elas viram meio que para mim como um direcionamento, né? Uma delas que eu gosto muito é: prepare-se para o melhor, prepare-se para o pior e espere o melhor. Eu gosto de encarar a longevidade dessa forma. Então, você tem que se preparar. Por quê? Porque você vai usar bengala, entendeu? Você vai, né, ficar limitado em termos de movimento. Quem gosta de sair um pouco mais, enfim, praticar esportes radicais, né, André? Vai começar a perceber que não pode mais. Mas também tem muita coisa boa, né? Quer dizer, então, assim, se você perde a esperança, né? Eu acho que essa coisa da esperança é fundamental. Você sabe que você vai passar por um caminho ruim, enfim, não vai ser fácil, vai ter pedras pelo caminho, mas espere o melhor lá. Né? É uma das coisas que entre amigos, assim, a gente mais comenta, né? Já que você gosta de frases, acho que para mim uma frase que resume muito bem a vida e que as pessoas muito jovens às vezes não entendem. Ai, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com o corpinho e a autonomia e a agilidade, a energia que eu tinha há 20, 30, 40 anos, né? Não tinha para ninguém. Então, né, a vida é justa, né, Júnior? A gente envelhece, a gente perde coisas, a gente ganha coisas. Eu acho que cuidar da saúde física e mental, a coisa mais importante que a gente tem que fazer lá, desde o começo. Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Eu sou de uma geração em que você falar que você é psicólogo. Exatamente. Nossa, mas você precisa louco? disso, você é louco. Não, mas quem. Não, pior ainda, né? Casal falava assim, não. Porque você precisa do psicólogo. Não, vai você. Como uma ofensa, né? É uma ofensa. E eu sempre digo assim, olha, quem vai... Tem um memezinho, né, que fala assim, quem vai ao psicólogo para aguentar quem não vai. Boa, né? exatamente. Mas as pessoas que vão... Isso é uma frase que surge muito no consultório com os meus pacientes, sabe? Assim, se você não é uma pessoa que se aprofunda nos seus sentimentos, não se aprofunda nas suas questões, você não vai ao psicólogo. Você não vai cuidar disso. Não é, e muita gente diz assim, ai, todo mundo deveria fazer terapia. Discordo, não acho. Tem muitas pessoas que não tem questões existenciais para discutir no psicólogo. Às vezes tem uma fluidez de pensamento que funcionam, que tá tudo bem. A psicologia, ela te ajuda a exatamente mudar de fase. Eu preciso de uma ajuda para pensar alguma questão X, ou eu tenho uma questão de saúde mental que eu preciso resolver. É tão individual o processo terapêutico que não dá para dizer X fulanos precisam de terapia e outras pessoas não precisam. É uma questão extremamente individualizada. Nem tudo dá para classificar. Encaixotar, né? Encaixotar, fazer pacote, fazer framework, não dá, né? E que bom, né? Porque imagina, se fosse assim, a gente saberia exatamente o que vai acontecer. Sabe que a gente não tem saúde mental para saber o que vai acontecer. Nunca parei para pensar nisso, né? Eu tenho a minha experiência, eu não gostaria de saber. Imagina se a gente soubesse que horas tal pessoa vai morrer, ou que horas a gente vai cair e bater a cabeça. Não. Se vai dar certo, se não vai dar. A vida é uma grande surpresa o tempo todo, claro. Temos que nos cuidar, mas a gente não teria saúde mental para saber o futuro, não. Lidar com tudo não, né? Ótimo. Que bom, então eu não tô... Não, tá tudo bem. Tô certo, porque... Não quero previsibilidade 100%. Não, vamos nos cuidar, mas a surpresa da vida vem, inevitavelmente, não tem como. Legal. Andréia, puxa vida, o nosso tempo está tão curto. Esse assunto é muito interessante. Eu quero que você venha aqui mais vezes. Só chamar que eu venho. Isso, eu sei disso. Obrigado pela sua disponibilidade. Você quer deixar um recadinho? Eu gosto de recadinhos. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu acho essencial o canal Longidade, porque estamos falando uns para os outros e todo mundo crescendo com a experiência de viver, né? Viver é incrível, é maravilhoso. É uma coisa que se a gente para pensar, como assim a gente está aqui vivo, né? Então, vida longa ou longidade. E obrigada pelo convite, Júlio. Obrigado, André. E obrigado a você, nossa audiência que está aqui acompanhando a gente. Não se esqueça de fazer a sua inscrição,
curtir nossas páginas e compartilhar isso que a gente conta aqui, tá bom? A gente faz com muito carinho. Um abração e até a próxima.